porque Deus nos ensina de uma forma interior, né? De forma espiritual. Então, nós vamos ver a cura da mente, lendo em Efésios, capítulo 4, 17 a 20, está aí projetado, vamos estar lendo com vocês. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Eu coloquei entre parênteses a palavra traduzida, né? A palavra já interpretada. O que é? Vaidade do seu sentido. Pensamentos sem valor. Continuando. Entenebrecidos no entendimento. Pensamentos cobertos de trevas. Separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, aqui é pensamentos malvados, se entregaram à dissolução, práticas impuras, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. A mente humana é o território mais disputado no universo. Desde a queda, Satanás procura obscurecê-la e corrompê-la, a fim de que o homem se afaste de Deus. Jesus Cristo nos oferece a possibilidade de ter uma mente renovada, semelhante à sua própria mente. Então é o resumo do que nós vamos estar aprendendo. Este texto que diz que a mente humana é o território mais cobiçado, mais disputado do universo, é porque tudo que acontece, tudo que é cogitado, tudo que é planejado, parte de mente, imaginações, pensamentos, toda a sistemática, todo o desenrolar da vida humana começa e desenvolve por conta da mente humana. Nós sabemos que a maioria do tempo e das pessoas sem Deus neste mundo, praticamente a totalidade daqueles que estão sem Deus, inconscientemente, ou às vezes até consciente mesmo, tem as suas mentes a serviço de Satanás, do reino das trevas. Essa é a grande verdade, uma verdade dura, mas é a verdade. Até na leitura do texto que nós fizemos, Paulo está dizendo que essa é a situação do mundo, pensamentos perversos, obscurecidos, mente maldosa. Ele disse assim, só sai disso aí, desse círculo de corrupção e pecado, pela salvação que é em Cristo. Vós não aprendestes assim a Cristo. Então Paulo está fazendo uma comparação da velha vida, do homem sem Deus, e do que se espera da nova vida, do homem que agora tem Deus no seu coração. Um grande problema da mente é a passividade. Uma pessoa com mente passiva é presa fácil de Satanás. Tudo que o diabo precisa é de uma mente vazia para trabalhar. Há um esforço no universo, no mundo dos seres humanos, você percebe ele, para manter a mente do homem aberta para qualquer coisa. Infiltrações até bastante destruidoras, e a gente percebe isso principalmente quando a gente analisa esses meios modernos de comunicação, em que a pessoa fica concentrada ali. É fácil da pessoa permitir que a mente dela receba tudo que vai vendo e ouvindo sem análise, sem refutar, sem criticar, sem fazer juízo. A passividade da mente, normalmente ela tem a ver, não é só com não pensar, mas às vezes é pensar tudo. Ela fica passiva a qualquer ideia. A passividade aqui não é ficar parada, é às vezes ficar aberta sem qualquer defesa para qualquer pensamento, para qualquer ideia, para qualquer conceito.
E o mundo está muito para esse lado hoje, né? Em que as pessoas assim estão ouvindo tudo, aceitando tudo, assimilando quase tudo praticamente, às vezes até repetindo inconscientemente o que ouviu, o que viu, e às vezes perpetuando e passando para frente inverdades, mentiras, coisas até perversas que contradizem a Deus, né? E a verdade de Deus. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Aqui tem uma ideia interessante. O espaço vazio é um lugar. Olha, se não for preenchido com bons pensamentos, será preenchido com imaginações e pensamentos vãos. Mente vazia, oficina do diabo. O espiritismo, a meditação transcendental, a yoga, o hinduísmo e o budismo praticam o esvaziamento mental. Olha aí. A Bíblia fala de convicção, mas essas religiões aqui falam do esvaziamento da mente. O controle da mente precisa de mentes vazias para realizar os seus objetivos. As religiões orientais recitam mantras para esvaziar a mente. Mantras são rezas prolongadas, repetitivas, em que eles ficam ali lamuriando aquelas frases por horas e horas, repetindo a mesma coisa, no intuito de esvaziar a mente, ou seja, deixar ela vazia para alguma infiltração. Espiritismo, coloquei uma foto. Eles têm algumas sessões, né, no espiritismo em que eles começam a girar, rodar. Mulheres, homens. E eles vão rodar. Alguns também, algumas sessões, em alguns lugares, eles usam o álcool, usa a bebida alcoólica. Ingere a bebida alcoólica, começa a girar. E eles vão girando até que a mente parece mesmo que ficou vazia. Porque um demônio entra. E é aí que começa a sessão espírita, onde eles recebem as entidades que eles chamam espirituais, que nós sabemos são demônios. Mas eles primeiro esvaziam, vão rodando. Essa é a razão porque muitos pastores, né, ficaram e ficam até hoje muito cuidadosos e preocupados com este hábito, às vezes dentro de igreja pentecostal moderna, porque as pentecostais de antigamente não tinha isso não. Mas as pentecostais de hoje, as neopentecostais, criou-se o hábito de girar também, né? A pessoa sai girando dentro da igreja e rodando, e o intuito dele ele, pelo menos teoricamente, está buscando o Espírito Santo, mas só que se esvaziar totalmente a sua mente, a garantia de que não vai entrar um outro espírito estranho ali é muito pequena. Porque Deus opera, mas na consciência humana, Deus opera respeitando a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. Não tem ninguém que diga, eu fiquei cheio do Espírito Santo, não vi mais nada, não sei o que fiz. Isso não existe, isso está errado. Deus, ele não suplanta a sua mente, ele capacita a sua mente, ele ilumina a sua mente, mas ele não suplanta ela. Agora, demônios sim. Demônios, quando invadem a vida de uma pessoa, eles têm uma propriedade, eles têm uma capacidade que é difícil da gente entender por que isso acontece, mas acontece porque os exemplos são muitos. Ele suplanta a mente da pessoa, a ponto quando ela volta, sai da possessão, ela pergunta o que aconteceu. Às vezes ela faz coisas que ela não tem a menor consciência. É diferente quando Deus encheu os apóstolos do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Todos estavam transbordando do Espírito, alguns pareciam até como bêbados. A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se e pregou a palavra de Deus de forma objetiva, racional, clara, sem dizer absolutamente nenhuma desses absurdos que hoje tem por aí. Não vi nada do que aconteceu. Não, Pedro viu tudo o que estava acontecendo, desafiou as pessoas ao arrependimento, convidou-as para Cristo e
ganhou quase 3 mil almas para o Senhor e depois partiram seguidamente para o batismo. Então, eles não estavam inconscientes. Eles viram quando o povo ajuntou, eles viram quando era a hora de pregar, aí viram todos, viram tudo. Então, as religiões orientais recitam mantras para esvaziar a mente, giram no espiritismo, ficam assim, né, olho fechado ali, naquele estado de meditação. Aparentemente, eles acham que é uma espiritualidade, mas não é. E tudo tem a ver com a mente. A mente passiva é governada pela opinião dos outros, não sendo capaz de formular os seus próprios conceitos. Paulo escreveu aos Romanos: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Então você pode ouvir o que eu estou te falando, mas você deve amadurecer o que você está ouvindo dentro da sua própria convicção. Deus não quer que a sua mente fique vazia. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, de 1 a 3. O exercício cristão de pensar nas coisas que são de cima é um exercício que põe ele em contato com Deus. É o exercício da comunhão, é o exercício da meditação. O Senhor nos anima, o Senhor repete na sua palavra, através dos apóstolos, através dos ensinos, constantemente, que o povo de Deus é um povo dedicado a pensar nas coisas celestiais, a buscar as coisas celestiais. Por isso estamos aqui, graças a Deus que temos vocês, temos vários irmãos e irmãs que vêm para meditar mesmo, para pensar nas coisas celestiais. Isso vai fazer diferença na nossa vida? Toda a diferença, toda, completa, totalmente. Satanás trabalha na esfera das ideias, filosofias e argumentos, com a intenção de prender no sentido de atrofiar o entendimento dos seres humanos, para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, segundo aos Coríntios 4:4. Veja, o que o maligno faz? Não é que ele tem poder de chegar e tapar a sua mente assim, num fluir, sabe, dele, espiritual, sobre a nossa vida, não. Ele vai criando uma série de ideias e filosofias na sociedade, nos meios de comunicação, ele vai repetindo aquilo e as pessoas que estão ouvindo, que estão em contato com isso, começam a crer daquela forma e isto impede a pessoa de conhecer e ver a luz do Evangelho de Cristo. Irmãos, tem pessoas que ele está já tão cauterizado por outras ideias, outras filosofias, que é muito difícil o Evangelho penetrar na mente dele. Ele refuta, ele não dá oportunidades mais para Deus, ele não dá mais tempo para o Espírito Santo fazer algo na vida dele. Por quê? Porque ele se acha sabedor de tudo. Aliás, o mundo tem criado um Cristo paralelo. Você fala assim, pastor, mas eu conheço muitas pessoas, eu vi um artista falando, eu vi lá o apresentador da televisão falando em Jesus. Sim, aquele é o Jesus da religião, da sociedade secularista, humanista, não é o Jesus da Bíblia. Eles estão tentando criar um Deus, um Jesus e uma salvação dentro dos moldes do mundo secular, humanista, carnal, impenitente. Eles estão criando isso, eles falam mesmo, mencionam, mas
o que eles pensam a respeito, quando ele fala daquele nome Deus ou de Jesus, não é o que nós pensamos a respeito de Deus e de Jesus. Quando eles pronunciam algo a respeito de religião, eles pronunciam algo que diz respeito a uma religiosidade deformada. Mas está tão comum, tão popular no meio aí artístico, no meio humano, que eles simplesmente aceitam como verdade aquilo. Se você vai pregar o evangelho como ele é, Jesus conforme as Escrituras, como Jesus diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, eles vão dizer que isso é fanatismo. Por quê? Porque vai além, muito além daquilo que eles formularam para si a respeito de Deus. E são raros, né, aqueles que param para te ouvir e dizem, não, espera aí, deixa eu ver o que você entende a respeito de Deus, porque o que eu entendo a respeito de Deus parece que está ficando obsoleto diante daquilo que você fala a respeito de Deus. Eu quero conhecer Deus dessa forma. É muito difícil eles chegarem a esse ponto. Então, quando diz que o Deus destes séculos cegou o entendimento dos incrédulos, não é que o diabo veio, um espírito veio e tapou a mente da pessoa assim, não. É que ele foi criando filosofias, ideologias, conceitos. Isso vai disseminando na sociedade, nos meios acadêmicos, nas faculdades, na televisão, nos meios de comunicação. E as pessoas vão ouvindo, e vai criando uma venda, uma barreira, que eles não conseguem ouvir aquilo que é de fato a verdade. É uma verdade paralela para não dizer que é um grande engano de Satanás, uma grande mentira. Satanás é chamado de príncipe das potestades do ar, exatamente porque quer dominar na esfera dos conceitos, das ideias e dos pensamentos. Cristo, porém, nos salvou do império do mal e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então esse espírito está operando na sociedade, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Atitudes que cooperam na cura da mente. Creia que Deus já te deu uma mente renovada. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente hoje em Cristo é uma mente capaz de sair desses padrões fechados, retrógrados, que a mente do homem moderno está. A sua mente renovada pelo Espírito Santo é milhões de vezes mais brilhante do que do maior e do mais elevado doutor que existia numa faculdade por aqui. O Espírito de Deus nos deu uma mente capaz de ver o mundo espiritual, entender o mundo espiritual, saber nos posicionar nele e saber confiar no Senhor Jesus Cristo para qualquer situação. Esta sabedoria que te dá capacidade para agir, para demonstrar isto que eu estou falando, é esta a verdadeira sabedoria. Esta é exatamente a prova de que as nossas mentes não estão mais presas pelo diabo. Deus quebrou as cadeias, o Senhor Jesus quebrou as correntes, soltou-nos, nós estamos livres. Creia, 2, creia que em Cristo você pode exercer o controle de sua mente. Então a mente tem controle? Tem sim, tem controle. Aqui em 2 Coríntios 10:5 está escrito, destruindo os conselhos, toda altivez, com a mente, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento, é pensamento, à obediência a Cristo. Como crente, a gente tem que olhar para dentro e dizer, será que não tem nenhuma área da minha vida querendo se levantar contra Deus?
querendo se levantar contra o conhecimento de Cristo? Se tiver, nós devemos buscar a Deus, nós devemos pedir a Deus que nos mostre essas armas para que nós possamos demolir essa fortaleza e fazer com que tudo que há em nós se sujeite a Cristo, seja obediente a Cristo. Não pode haver rebelião em nossa vida contra Cristo. O diabo está atacando sua vida. O diabo está querendo prejudicar sua casa, sua família, seus filhos. O diabo está fazendo bagunça. Não fique preocupado com o diabo. Preocupe-se em olhar se você está submisso a Deus. Se você descobrir qualquer ponto de insubmissão, elimina, submete a Deus. Quando você submeter a Deus, você vai ver que o inimigo que rosnava, que grunhia tão fortemente, já está indo embora, miando igual um gatinho. Por quê? Porque você está debaixo da mão do Todo-Poderoso e Ele não pode fazer absolutamente nada contra você. Então não fique preocupado com Ele, preocupa com a sua comunhão com Deus. Quando você tem comunhão com Deus e submete a Deus, acabou. É isso que é resistir o diabo. A irmã Nilva falou exatamente isso no domingo. Resistir o diabo é submeter a Deus. Ela falou exatamente essas palavras. Submeter a Deus. Quando você submete a Deus, não sobra mais território para o inimigo. Não tendo território para ele fazer graça, ele vai embora. Eu vou pegar nisso. Não, pertence a Deus. Ele já entregou para Deus. Eu vou tocar naquilo. Não, ele rendeu isso a Deus também. Ele entregou tudo isso a Deus. O inimigo diz, não tem aonde eu pôr a mão. Tudo é de Deus. Vai pôr a mão onde é de Deus. Vai, brinca. Então, quando as coisas começam a desandar, eu não me preocupo com o que está acontecendo lá fora, não. Eu quero preocupar com o que está acontecendo aqui dentro. Eu tenho que checar minha comunhão com Deus. Eu tenho que correr, olhar para dentro, pedir a Deus que perdoe às vezes alguma falha que eu cometi, alguma coisa que eu fiz errado, que eu pensei errado. E, Jesus, tem misericórdia, me perdoa, me limpa, me lava. Vai cortando todas as pontas, Senhor, tirando tudo quanto é pontinha que o inimigo pode puxar. Que o Senhor limpa tudo e corta tudo, acabou. Tempestade cessou, o mar já está serenando, está tudo tranquilo. Não tem nem que ficar brigando com o maligno, não é? Briga com você mesmo, seu coração. Renda-se a Deus. Terceiro, aprenda a cingir a sua mente. Aqui nesse versículo tem três lições que seguem agora para terminar. 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. 3 coisas. Cingir os lombos do entendimento, tem a ver com a mente. Sede sóbrios, tem a ver com postura. E terceiro, esperar inteiramente na graça. Então vamos ver os 3. Primeiro, aprenda a cingir a mente. Nos países orientais, o cingir os lombos significava meter a blusa para dentro e apertar o cinto para possibilitar uma ação rápida, sem o empecilho de vestes flutuantes e frouxas. No sentido espiritual, cingir os lombos do entendimento é manter-se atento ao propósito de Deus para a sua vida. Nós estamos numa caminhada, nós estamos numa batalha, então cinja os lombos do seu entendimento, ajuste a sua mente, concentrando, voltando-se para o plano de Deus para a sua vida. Sobriedade é o contrário de embriaguez. A pessoa embriagada é que vai para qualquer lugar, né? Que anda assim, para aqui e acolá, aqui e acolá. O seu testemunho precisa valer em todas as circunstâncias e lugares, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, Filipenses 2,15. 5. Espere inteiramente na graça de Deus, ainda referindo-se àquele 1 Pedro 13. A graça de Deus é suficiente para nos fortalecer em todas as áreas da vida, inclusive a nossa mente.
Paulo reconheceu a graça de Deus na vida dele. A gente tem que reconhecer, a graça de Deus nos torna capazes, ilumina nossa mente, nosso corpo, nossa vida. Paulo diz, pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. A graça de Deus na nossa mente, né? Toma essa graça pela fé, aplique ela na sua mente. Senhor, a tua graça pode me tornar frutífero, capacitado, iluminar minha mente, meu coração, minhas palavras, minhas atitudes. Louvado seja Deus. A última coisa não tinha como não falar, né? Leia, medite, memorize a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Quanto mais palavra de Deus você jogar para dentro, para sua mente, seu consciente, subconsciente, quanto mais conteúdo de Deus na sua vida. Quando eu estudava no seminário, não foi só no seminário isso não, mas quando eu estudava principalmente, a gente tinha aula todo dia de manhã, a manhã inteira, das 8h30 até 12h10, nós tínhamos que ficar sentados, que a cadeirinha dura, e a gente virava para um lado, virava para o outro, e o professor está falando. Tinha hora que você dava até uma meio desligada, você não conseguia nem, você estava longe. Mas a gente ficava. De um jeito ou de outro, aquela palavra estava entrando, estava criando conteúdo. E a gente ficava ali, pelejando. De vez em quando, alguns desistiam, iam embora. Logo que eu cheguei no seminário, Deus falou comigo, olha para ir até o fim, hein? Na chegada minha, poucos 2 primeiros meses, eu achei difícil demais. Não é porque eu não era a palavra, não era pelo ambiente e tal. Tinha muitos jovens que estavam ali, mas não eram nem crente direito e tal. Tinha assim sabe, eu ficava achando ruim. Aí o Senhor falou assim, é para ir até o fim. Mas, meu Deus, então tem que ficar mesmo, tem que ficar. E aí fui ficando, ouvindo e aprendendo, e escutando, e debatendo, e discutindo, e lendo, e falando. E Deus vai colocando conteúdo na sua vida. Vai colocando conteúdo, vai colocando bases. Escondi a tua palavra no meu coração. Será, irmãos, quanto que nós já conseguimos guardar, que o Espírito Santo já armazenou, já está mesmo aqui dentro. Bom, quanto mais você tiver, mais a sua mente ficará ativa para Deus, renovada para as coisas espirituais. Muito mais. Mas coloca, põe. Está ouvindo a palavra de Deus, ela vai fazer efeito. Uma hora num lugar totalmente longe da igreja, numa situação, Deus vai te lembrar uma palavra assim que você ouviu um dia, você leu, e aquela palavra vai ser uma resposta, aquela palavra vai ser uma direção. Você não vai ter dúvida que Deus fez a palavra vir lá do seu subconsciente, que é o lugar onde ela está armazenada. Nós chamamos também de memória, e Ele joga ela no consciente. Quando ela vai para o consciente, é a hora que você pensa nela. Ela vem na sua mente, ela brilha na sua mente. Milagre da mente. Nós falamos semana passada sobre os sonhos, que é mais um atributo da mente, mas a mente é fabulosa demais. A mente é fabulosa demais. De vez em quando estou lá com Eleus, a gente lembra de um irmão, de uma irmã. Como é que chamava aquele irmão? Como é que chamava aquela irmã e tal? Toda vez que eu lembro de um irmão, que eu não lembro o nome dele, eu fico querendo que a irmã Eunice chegue lá para me perguntar ela. Ela sabe. Mas eu não lembro. Aí, Eleus, não, peraí, não, parece que é Eurisvando, não, Nivando, não, e tal. É mais ou menos assim, tem um tal de Ando no meio. Norvando. Aí eu penso assim, será cadê o nome dessa pessoa? Aí quando eu falo assim, eu falo, mas eu vou lembrar. Aí lá dentro da minha mente, uma mãozinha, um dedinho aparece. E ele começa e puxa a gaveta. E vai na gaveta das fichas. Tem ficha lá que tem 300 anos. E ele começa, vai passando, o dedinho vai passando. Tá, a Eleusa está trabalhando, e eu estou
e eu estou dando tempo, porque eu sei que o dedinho está procurando. De repente ele acha a ficha e puxa ela. E joga no meu consciente. Lembrei. Aí disse, mas você lembrou? Ah, achei que você não ia lembrar desse jeito. Não, eu falei, lembrei, está guardado na minha mente. Eu esqueci agora, mas é só forçar um pouquinho, o dedinho começa a trabalhar lá buscando as mentes. Buscando as fichas. Agora eu tenho que readaptar essa ideia desse dedinho com ficha, porque agora é tudo digital, né? Agora eu tenho que pensar num teclado, né? E ele colocando a busca lá e tal. Mais rápido ainda. Mas essa era a ideia que eu tinha da mente buscando conhecimentos antigos, armazenados de muito tempo lá dentro da minha cabeça. Conclusão, a cura da mente está inclusa na obra da cruz. É parte das riquezas inescrutáveis de Cristo. Ela começou na conversão. Agora ela continua, Deus continua curando e restaurando nossa mente. Como eu disse no princípio, o pecado causou um distúrbio muito grande na mente do homem, mas a partir da conversão, Deus começa a restaurar, vivificar nossa mente. Né? O que ele fez na conversão? Ele nos deu o entendimento da coisa mais importante, e a partir daí ele vai nos iluminar em outras áreas. Olha o que ele diz, o que diz a Bíblia. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Aí é a base de tudo, né? E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Se ele na conversão nos dá esse entendimento, então ele não nos negará mais nenhum outro. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, ele já nolas revelou pelo seu Espírito. Ou seja, dentro desta obra gloriosa que começa lá na cruz, Deus nos levará às profundezas, nas profundidades do conhecimento espiritual, das coisas que não tem faculdade, não tem curso de mestrado, doutorado em lugar nenhum, nem nas maiores faculdades da Europa ou dos Estados Unidos, mas aqui na casa do Senhor nós encontramos este conhecimento. Porque Ele nos deu o entendimento para conhecermos. Sabemos aquele que é verdadeiro, conhecemos Ele. Amém? Deus abençoe a todos, lembrando que próxima quinta teremos aqui mais um culto ainda durante a semana. E final de semana, ou começo, né? Escola dominical e culto depois à noite, no domingo. Acho que sábado agora não, né? Ah, é o culto da praça, evangelismo da praça. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Deus abençoe todos os irmãos, Deus abençoe que volte para casa em paz, abençoado. Eu vou tentar fazer a edição desse vídeo. Quando eu fico mais no meu roteiro, fica mais fácil de organizar para pôr na internet. Agora, no grupo também. Agora, quando eu comento demais, fica mais difícil. Hoje acho que eu comentei muito, vai ser difícil para editar, porque eu corto algumas coisas, sabe? Coisas que eu falo, algumas coisas que eu falo só para vocês aqui, não interessa muito para os de fora, né? Mas louvado seja Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Querido Pai Celestial, o Senhor é a nossa força, nossa vitória, nossa fortaleza. Estamos, Senhor, nos colocando diante de Ti, nossas mentes, nossos sentimentos, corações, o entendimento espiritual, tudo, Senhor, quanto diz respeito à vida eterna, à piedade, à comunhão com o Senhor. Queremos que o Senhor vivifique, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos capacite, que o Senhor dinamize, Senhor, tudo que há em nós, para a glória do Teu nome, Senhor. Que a nossa mente seja um instrumento em Tuas mãos, para manifestar a grandeza do Seu amor, da Sua misericórdia. Que o Senhor possa usar cada irmão, cada irmã nas Suas mãos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a igreja, abençoar, Senhor, a saúde mental, saúde emocional de todos os irmãos, que eles possam sentir a Tua paz, a Tua presença, Tua alegria,
ao mover do Espírito Santo na vida e no coração de cada um. Despede-nos na tua bênção e na tua paz. Nós te pedimos em nome de Jesus, e todos podem dizer amém, amém. E amém. Está terminado em nome de Jesus.